Hoje em dia, a parte dura para os crentes manufaturados é ver a Deus continuando o que ele começou no irmão Branham. Assim como a parte dura para os crentes manufaturados, que estavam no segundo Êxodo, quando saíram com Jesus, muitos saíram com Jesus, mas dos que saíram com Jesus, somente 120 eram os verdadeiros crentes. Foram os que receberam o que Deus prometeu. O restante eram incrédulos e outros eram manufaturados. E cada um nos grupos estavam representados em seus líderes. Os crentes verdadeiros estavam representados nos 11 apóstolos. Os crentes manufaturados estavam representados em Judas. E os incrédulos estavam representados nos 70 ministros. Ou seja, que os representantes de cada grupo são ministros. Oh, que coisa maravilhosa! Nesta manhã nós podemos ver, e que nós como ministros pudéssemos ver a qual grupo nós estamos representando. Ou em que grupo você está representado. Porque cada grupo está representado em seu líder. Existem líderes para os crentes verdadeiros. Existem líderes para os incrédulos também. E para os manufaturados. Portanto, nós, sabendo todas essas coisas e sabendo que os 3 grupos estão na mensagem, e sabendo que os líderes de cada um desses grupos são ministros, e que amamos a todos os ministros na mensagem, e que nosso propósito não é lutar nem brigar uns com os outros. Sabemos que isto é algo doloroso para nós os ministros. Saber que entre os ministros da mensagem, e que existem mais de 1000 ministros na mensagem, saber que entre os ministros estão os ministros líderes dos incrédulos, ministros líderes dos manufaturados e ministros líderes dos crentes verdadeiros. Oh, bendito Senhor para sempre! Isto é algo duro para nós os ministros, saber que isto é uma realidade e que temos que nos enfrentar com esta realidade, assim como o irmão Branham teve que enfrentar, e para ele foi duro saber que muitos companheiros ministros que o acompanharam em suas campanhas eram crentes manufaturados, e que ainda em muitas mensagens ele começa a falar de certa forma, que até mesmo identifica a muitos dos ministros, que são líderes dos manufaturados lá nas denominações. Então, quão duro, se isto foi duro para o irmão Branham, naquele tempo, amigos íntimos, e que ele chamou de amigos íntimos, meu amigo íntimo, meu irmão, quanto mais será duro para os crentes verdadeiros verem estas coisas quando forem manifestadas, e para os ministros verdadeiros, dos crentes verdadeiros, quando, de uma forma ou de outra, tiverem que identificar o restante dos ministros, isto será duro, será algo doloroso. Jesus o fez, o irmão Branham o fez. Os apóstolos também fizeram, São Paulo o fez, São Pedro também, todos eles fizeram. Também será feito neste tempo e será algo doloroso, mas será feito para benefício dos escolhidos verdadeiros, para que não sejam enganados pelos falsos ungidos que estão dentro da mensagem. E isto quando eu ouvi estas coisas, soube que será algo tão doloroso, porque quando Jesus, o líder dos manufaturados era Judas, um amigo íntimo do Senhor, e o Senhor lhe chamou de amigo, e Judas também lhe chamou de amigo, íntimo, além de estar com ele no grupo como irmão, era amigo. Nos dias dos apóstolos também, nos dias do irmão Branham também. E é por isso que ele lhes chama de amigos íntimos em muitas mensagens. E até mesmo os menciona pelo nome. Quão duro será nesta hora em que estamos vivendo.
em que, apesar da amizade íntima que haja entre este grupo de ministros, dos que existam na mensagem com mais de 1000 ministros, tenha que identificar pela palavra cada coisa, colocar cada coisa em seu lugar. E o que cair num grupo, pois não se pode fazer nada. O que cair no outro, não se pode fazer nada. Ou seja, que é a palavra a que identificará a cada grupo e aos líderes de cada grupo. Ainda que não lhes mencione por nome, ficarão identificados, porque o retrato será tirado. Assim os falsos ungidos atuarão, desta maneira e desta maneira, que tentarão fazer com o povo isto. Então, quando nós virmos pessoas atuando desta maneira, pois, teremos que colocar as mãos na cabeça, como fariam os discípulos. Vejam quando o Senhor disse, um de vocês irá me entregar. Isto foi uma coisa muito dura, quando o Senhor disse, para ele e para os discípulos, que Senhor, serei eu. Senhor, serei eu. E quando veio Judas e disse, Senhor, serei eu, tu disseste. E quem lhe disse isto? A palavra, através de carne humana, porque ele era a palavra. A palavra através de carne humana no irmão Branham a identificou também, sendo amigos íntimos dele. A palavra em carne humana, neste grupinho pequeno de escolhidos, que foi levantado neste tempo final, para o proclamá-lo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A palavra através desse grupinho pequeno identificará os falsos ungidos, de tal maneira que não ficará lugar para dúvida, para os verdadeiros escolhidos, ainda que os verdadeiros escolhidos tenham que fazer, como talvez os discípulos do Senhor tiveram que fazer, colocar as mãos na cabeça, porque Pedro fez um sinal a João. Foi algo assim. Então João virou a cabeça, dizendo a ele, pergunte a ele, para ver. Ele não quer dizer em público, pergunte para ver, porque você é o mais próximo dele. João era o discípulo amado, o teólogo, o mais próximo do coração do Senhor, era o que foi e ascendeu, e teve a revelação do livro dos selos, teve a revelação de Apocalipse. E você? Então ele lhe perguntou, e ele lhe disse, a quem eu der o pão molhado, é este. E você já pensou algo assim? O Senhor dizendo a um deles, veja, existe um sinal, eu vou te dar um sinal para que conheças quem é, de todos que estão aqui, você saberá quem é, aquele no qual eu der o pão molhado, é este quem vai me entregar. O restante não sabia nada, mas o Senhor veio e lhe deu o pão molhado. E João, como estaria João? João estava com os olhos bem abertos olhando. E quando viu que o Senhor molhou, João soube que aquele era o que haveria de entregá-lo. E depois, João disse que Judas falou aquelas palavras naquela ocasião quando Maria estava lavando os pés do Senhor com aquele perfume, que em seguida Judas disse que aquilo poderiam vender por tal quantidade. João disse aquilo entre parênteses, e disse aquilo porque era ladrão, porque depois que o Senhor lhe disse quem era, e todas essas coisas, João, então já sabia quem era aquele homem. Vê? Mas era um dos íntimos. Era um dos íntimos que lidava com a parte financeira, com as crianças, e o que tinha boa reputação diante dos fariseus. O restante não tinha boa reputação. Era o único que tinha boa reputação diante da dispensação que tinha passado. Era Judas. O restante. Então, vejam, o pão é a palavra. A quem eu der a palavra molhada, é este. Mas o que ocorreu é que era pão sem levedura, não? O que estava sendo comido ali? Pão sem levedura. E o comiam seco.
assim como é. Mas a uns foi dado macio. Oh, que suave! Bem suave, bem macio, bem molhadinho. Mas o restante teriam que comer duro. Então, existe algo mais aí quanto a isto, porque uns a recebem como é seca a palavra, a qual é sem levedura, mas aos falsos ungidos a palavra lhes chega molhada. Vamos deixar isto quietinho, algum dia falaremos disso e veremos todas essas coisinhas à luz do que está acontecendo hoje. Porque se poderemos ver à luz do que está ocorrendo, então poderemos ver os falsos ungidos comendo o pão molhado. E aos verdadeiros ungidos, porque se existem falsos ungidos, existem verdadeiros ungidos. Falsos ungidos para os manufaturados, verdadeiros ungidos para os crentes verdadeiros. Esse Deus, quando o diabo está se movendo, você tem que saber que o diabo está se movendo, mas você tem que olhar para ver também Deus se movendo e receber o benefício da parte de Deus e deixar o que não é de Deus. Porque Deus nunca deixa de atuar, de operar em todo o tempo, e hoje em dia Deus está operando. Então, já para finalizar, quase, qual é o trabalho dos falsos ungidos hoje? Porque se você quer se livrar dos falsos ungidos e evitar ser enganado pelos falsos ungidos, você tem que saber o que é que estarão fazendo os falsos ungidos. E como o diabo os estaria usando para enganar os verdadeiros crentes. Porque se você não sabe dessas coisas, como você será livrado deles? Com o que vem os falsos ungidos? Os falsos ungidos, a coisa falsa que eles têm. Vejam, eles têm milagres. Muitos deles têm bons e são milagres bons. Têm uma boa unção, mas eles são falsos. E o ensinamento deles é um ensinamento falso. É um ensinamento intelectual, o qual vem pelo intelecto. E quem trabalha pelo intelecto é o diabo. Portanto, então do que é que temos que nos cuidar? De sermos enganados pelo quê? Pelo falso ensinamento dos falsos ungidos. Vocês sempre os encontrarão fora da palavra. Fora da palavra que corresponde para esta terceira dispensação. A letra a possuem, mas a interpretação desta letra é intelectual. Não possuem a revelação do que isto significa para esta nova dispensação. E então é aí que falham. E somente são os verdadeiros escolhidos os que poderão ver este falso ensinamento e rejeitá-lo, e poderão ver então o que é correto. Mas se o diabo vem com um falso ensinamento, porque o que possuem os falsos ungidos é um falso ensinamento, esta é a forma em que o diabo estaria se movendo neste tempo, através dos falsos ungidos, com um falso ensinamento. Portanto, pense você como que Deus estaria se movendo nesta hora para combater este falso ensinamento. O que é que combate um falso ensinamento? Que vocês pensem nisto. O que é que combate uma mentira? Uma verdade. O que é que combate um falso ensinamento? Pois um verdadeiro ensinamento. E é por isto que na mensagem intitulada Os Falsos Ungidos dos Últimos Dias, Deus nos ensina através do irmão Branham que os falsos ungidos são os falsos mestres. Falsos mestres ensinando incorretamente a mensagem desta hora, dando uma interpretação equivocada, trazendo um falso ensinamento. Então, se é assim que o diabo se moveria,
Então temos que olhar e ver que sempre o que o diabo faz é que é um imitador, imitando o plano de Deus. E se o diabo está se movendo desta forma, é porque Deus, pelo outro lado, está se movendo desta mesma forma, mas de forma correta. Percebe? Então, se o diabo, pelo seu lado, está trazendo um falso ensinamento para enganar os verdadeiros escolhidos, então Deus, pelo seu lado, está manifestando o seu plano. E o que Deus estará fazendo neste tempo, para que os filhos de Deus não sejam enganados, o que Deus estará fazendo é que Deus estará trazendo um ensinamento verdadeiro da mensagem da hora. E isto é a única coisa que pode combater o falso ensinamento dos falsos ungidos. Isto é a única coisa que pode impedir que os escolhidos sejam enganados. Nada mais pode impedi-lo. Nada mais. Porque o diabo está se movendo através dos falsos ungidos. Com o quê? Com falsos ensinamentos. Deus está se movendo com ensinamentos verdadeiros. Os verdadeiros escolhidos verão a Deus. Como verão a Deus? Em que verão a Deus? Verão a Deus no ensinamento correto. E nos daremos conta de quê? Do que é o falso ensinamento. E não olharemos para as pessoas que forem influenciadas ou usadas com falsos ensinamentos. Não as olharemos para combatê-las, senão que as olharemos com lástima, vendo que estão se deixando usar por um espírito equivocado, o qual vem da quinta dimensão, em vez de se deixarem usar pelo Espírito de Deus com o ensinamento correto da palavra de Deus. E isto é uma coisa dura, uma coisa muito triste nesta hora em que nós vivemos, pois eles creem que estão corretos, mas estão incorretos. E agora vejam, nos selos, página 462, 467 e 467 diz: o anticristo faz seus projetos e tretas, conforme o exemplo dado pelos santos de Deus. Percebe? Então, podemos ver o diabo neste tempo através dos falsos ungidos, manifestado num falso ensinamento. Mas podemos ver a Deus manifestado nos verdadeiros ungidos ministros de Deus, trazendo um verdadeiro ensinamento para os escolhidos de Deus. É a única forma em que você e eu podemos ver a Deus nesse tempo. É a única forma. Não há outra forma, e é a única forma em que podemos vencer ao anticristo. É a única forma em que podemos vencer os personificadores, os falsos ungidos, para que não nos engane. Se você puder ver a verdade para a hora em que vive, o verdadeiro ensinamento, então não há diabo que pode enganá-lo. Conhecereis o quê? A verdade. E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade da palavra de Deus, revelada para esta hora. E não haverão falsos ungidos com falsos ensinamentos que possam enganá-lo. Então, nesta hora, o tema desta manhã é a influência de outro. Nesta hora, o tema desta manhã é a influência de outro. E veja a influência que há sobre você, de quem eres, de onde vem, porque vem através de carne humana, mas não é carne humana, senão é de outra dimensão, ou é da dimensão de Deus, ou é da dimensão do diabo. Você não estará recebendo ou aceitando carne humana, senão você estará aceitando o que vem de outra dimensão, quer seja a de Deus, quer seja a do diabo. Então que Deus nos abençoe nesta manhã, e meu conselho na palavra é: não se deixe mal influenciar. Deixe-se influenciar pelo Espírito de Deus, se manifestando nesta hora em que estamos, através do ensinamento correto da palavra de Deus.
Esta é a influência que os falsos ungidos tratarão de tirar do povo de Deus para eles colocarem a influência da dimensão deles. Mas nos deixemos influenciar pelo Espírito de Deus através do correto ensinamento e não nos deixemos influenciar pelo Espírito Diabo através de um falso ensinamento. Não podemos colocar nossa visão em pessoas. Não podemos colocar nossa visão em parte física, senão na palavra de Deus, venha por quem vier. E para rejeitar o falso ensinamento, a falsa revelação, não olhe para o rosto de ninguém. Se algo for falso, venha por quem vier for falso. Rejeite isto. Se algo for correto, venha por quem vier. E tem que vir por ministros. Se algo estiver correto, venha por quem vier, receba-o. Porque haveria um verdadeiro ensinamento e haveria um falso ensinamento. Haveriam falsos mestres, mas teria que haver ministérios de mestres também para Deus trazer um verdadeiro ensinamento para o povo de Deus. Então, os ministérios que na atualidade o diabo está usando são ministérios de mestres, os principais. Ministérios de mestres, ensinando por aqui e por ali a palavra, e Deus também está usando esses ministérios para ensiná-los também a palavra do Senhor. Então, esperamos que Deus continue se movendo e que os ministros do Senhor possamos ver a palavra, ver o ensinamento correto para esta hora e deixar que esse ensinamento flua em nosso meio para benefício de todo o povo do Senhor. E assim os diferentes ministérios que existam em Deus, para que no meio do povo, estes ministérios possam estar conectados uns com os outros, para que se a revelação do correto ensinamento, que supostamente venha por um pastor, então que o mestre se conecte com este pastor, para que esse ensinamento que vem de Deus ao pastor passe do pastor para o mestre e ele possa ensinar. E passe do mestre para o apóstolo, se tiver que passar pelo apóstolo. E assim todos juntos possamos estarmos bem conectados. E então não querer ser grande e dizer eu mesmo. Eu posso receber e me conectar diretamente com a fonte e receber eu mesmo. Se não foi predestinado para isto, e não é o ministério que Deus conecta diretamente com a fonte para receber esse ensinamento correto, então não nos convém conectarmos, porque então vamos trazer um ensinamento incorreto. O que melhor nos convém é conectarmos com o ministério que tem a ver com este ensinamento correto, e então conectarmos aí, e então daí recebermos o que exista para receber. Bom, sempre o problema foi que todo mundo quer ser um instrumento de Deus, cada um quer receber para levar adiante, e Deus tem uma ordem. Deus conecta as coisas numa ordem que não pode ser mudada, e Deus, nesta hora em que estamos vivendo, nesta hora tem uma forma para nos trazer o ensinamento correto, e se nós observarmos os diferentes ministérios que existem e a definição que Deus dá através do irmão Branham a cada ministério, sabemos que algum dos ministérios tem a ver com se conectar diretamente com a mensagem da hora, para daí então ser repartido todo o ensinamento da maneira correta. Eu, como pastor, não posso tratar de fazer tal e tal coisa se não for algo que Deus possa fazer através do ministério de pastor. Se for algo no qual Deus possa fazer e fará através do ministério de apóstolo, pois eu não poderei fazer, ou Deus não poderá fazer através de mim. Se é algo que Deus vai fazer através do ministério de mestre, e eu sou pastor, pois Deus não poderá fazer através de mim. A melhor coisa é que eu fique quieto, e então vigie o que Deus vai fazer através desse outro ministério, e receba este benefício, o qual é para mim. Mas se eu me ponho a buscá-lo, eu mesmo, pela minha própria conta, então o que eu estarei é todo embaraçado, trazendo o que é incorreto para o povo, quando devo trazer o que é
correto e de benefício para o povo do Senhor. Então esta hora é uma hora muito delicada, na qual as pessoas querem ser grandes, os ministros querem ser grandes, quando Deus opera em simplicidade. E então, o que melhor devemos fazer é olhar quais são as promessas para esta hora, como Deus deveria operar nesta hora, quais seriam os ministérios que estariam à disposição de Deus para Deus usá-los, e com qual ministério Deus começaria algo, e seguiria com tal e tal ministério, da ordem em que Deus usaria os ministérios. Porque vejam, quando veio a ordem de Deus para Deus usar o ministério de profeta, pois todos os pastores queriam ser profetas. E cada um, aqui, esta profecia eu posso dizer, como é isto aqui em profecia. Quando haveria uma ordem, haveria um profeta para trazer tudo o que fosse relacionado com profecias. Teria que vir por onde? Pelo ministério de profeta. Tudo que estivesse relacionado com revelar a palavra teria que vir pelo ministério de profeta, porque a palavra vem ao profeta. E assim por diante, tudo que tiver a ver com algo, há um ministério no qual Deus usa. Tudo que tiver a ver com tal e tal coisa, há um ministério para cada coisa. E tudo que tiver a ver com o apostolado, pois há um ministério de apóstolo. Percebe? Tudo que tiver a ver com o evangelismo, pois há um ministério de evangelista. Tudo que tiver a ver com o ensinamento, pois há um ministério para ensinar. Então sempre devemos ser honestos e sinceros, e não sairmos de nossa posição, porque se sairmos, causaríamos problemas a nós mesmos, e ao povo de Deus, e a todos que nos ouvissem, causaríamos problemas desviando-os do plano de Deus para a hora em que se vive. Portanto, vejam que sempre que Deus faz algo ou está fazendo algo, vocês sabem que a tendência de todos os ministros é ocupar esta posição. Quando Deus está usando o profeta, o ministério de profeta, a tendência de todo mundo é ocupar a posição de profeta. E todo mundo trata de profetizar, os ministros profetizar por aqui, isto será assim, vai acontecer tal e tal coisa. Mas o único que Deus vindica é o verdadeiro profeta que Deus estiver usando neste tempo. Os outros ficam envergonhados e ficam como falsos profetas, por se colocarem a imitar o que Deus está fazendo. O que é que os falsos ungidos imitarão? Os falsos ungidos tratarão de imitar o quê? Tratarão de imitar a Deus operando, da forma que Ele estiver operando hoje em dia. E hoje em dia Ele estará operando como? Nos ensinando a palavra da maneira correta. Já foi revelada. Agora falta que seja ensinada corretamente. E o que é que os falsos ungidos imitam? O ensinamento da palavra. Então, imitam o ministério de mestre. Então, se convertem em quê? Por trazerem um falso ensinamento, se convertem em falsos mestres, que foi o que o irmão Branham disse. Mas se existem falsos mestres, tem que existir mestres verdadeiros. Se existir falso ensinamento, tem que existir ensinamento verdadeiro. Que Deus nos ajude em todo o tempo para ver a Deus nesta hora em que estamos, trazendo o ensinamento correto da mensagem da hora. Eu creio que esta hora é uma hora grandiosíssima e muito gloriosa, mas Deus está fazendo tudo tão simples, de forma tão simples, que qualquer pessoa, se não vir o que Deus está fazendo, e vir o que Deus está nos ensinando, e da forma que Deus está nos ensinando, vejam, qualquer pessoa prefere um falso ungido para que lhe ensine a mensagem da hora, do que a um verdadeiro ungido. Porque um verdadeiro ungido não tem a atração nem a aparência que os falsos ungidos possuem. Não são grandes, não têm grandeza. Então, o que ocorre? As pessoas dizem, este, pois, pode falhar, não sabe isto, não sabe disto. Melhor eu confiar em fulano, que é um grande pregador, em fulano que esteve com o profeta, em fulano que sabe bem inglês, e falou com o irmão Branham e lhe fez muitas perguntas, e assim por diante. Mas,
Mas se nós observarmos com atenção, poderemos ver que Deus, nestes dias em que estamos vivendo, da forma que Ele começou a se manifestar nesta hora, trazendo-nos o ensinamento correto da hora, e que sabemos que já começou há algum tempo, enquanto não tinha chegado o ensinamento correto da mensagem, pois todos estávamos confundidos. Percebe? Mas quando Deus começou a se manifestar e a operar, e a nos darmos a conhecer o ensinamento correto desta mensagem da hora, que temos crido, então, o que acontece? Não o vimos falhar em nenhum momento da forma que ele esteve fazendo. Não tem falhado. No nome novo, não falhou. O viram falhar? Não falhou com a forma de adoração para este tempo. E enquanto for ele, não falhará. Enquanto nós, como ministros, não metamos a mão para dizer, não, eu creio que isto é assim, e vejo deste ponto de vista, e comecemos a tratar de ensinar intelectualmente o povo, então nós estaremos falhando, e não ele, porque ele não falha. Mas quando ele se manifestar, através da forma que ele prometeu que se manifestaria, para nos ensinarmos o que é correto para esta hora, para nos ensinarmos corretamente a mensagem da hora, enquanto for ele operando, atuando, não falhará. Enquanto formos nós, como ministros, operando intelectualmente, estaremos falhando a todo momento. Todos estamos expostos a falhar. Eu estou exposto a falhar. E todos nós estamos expostos a falhar como ministros. Quando nós mesmos, com o nosso próprio intelecto, tratamos de ensinar a mensagem da hora e dizer que isto é assim, estamos caminhando ao erro. Mas também o vimos se mover em cena e começar a nos ensinarmos corretamente. Eu tenho visto e vocês viram. E é por isso que hoje em dia podemos ter um ensinamento correto do nome novo do Senhor. Temos um ensinamento correto da vinda do Senhor, que é no 7º selo, vindo em carne humana, o próprio Senhor, nesta hora na qual nós estamos vivendo. Ele seguirá nos dando a conhecer todas as coisas que necessitamos conhecer nesta hora. E eu creio que das últimas coisas que nos dará a conhecer abertamente será a respeito dos falsos ungidos e da crucificação atual, onde a palavra está sendo crucificada e será crucificada a palavra, encarnando-se nos escolhidos, e o restante crucificando essa palavra, que está se encarnando nos escolhidos. Eu creio que quando isto sair para recolher, para percorrer por todos os lugares, será uma coisa dura, porque esta hora vai chegar, onde todas estas mesmas mensagens que foram pregadas naquele tempo, serão pregadas novamente. Naquele tempo foram pregadas em revelação, Deus revelando esses mistérios. E aqui serão pregadas como ensinamento para ver o quadro completo. Percebe? Quando veio a revelação do nome novo, e a vinda do Senhor, e a forma de adorar, quando veio a revelação, que veio através do irmão Branham, ninguém se deu conta do que aconteceu. Mas quando veio o ensinamento, todo mundo disse, agora eu vejo. Percebe? Uma coisa é quando vem a revelação, e outra coisa é quando vem o ensinamento dessa revelação, o ensinamento correto. Portanto, a forma de Deus combater o anticristo, a forma de Deus combater os falsos ungidos, a forma de Deus combater o diabo, trazendo falsos ensinamentos através dos falsos ungidos, é com um ensinamento correto. Não há outra forma para combater os falsos ungidos. Não há outra forma para combater o diabo neste tempo. Os escolhidos verão o que é correto. O restante nem se dará conta. Pela forma simples em que Deus o faz. Sempre é da forma simples. Vejam, para Deus nos revelar o mistério do 7º selo,
o fez através de carne humana. Para nos revelar todos os mistérios, o fez através de carne humana. Para nos ensinarmos o que já foi revelado, pois o tem que fazer através de carne humana também. O fez para revelar-nos através de um ministério, o de profeta. Tem que haver outros ministérios, e tem que haver entre todos eles um ministério que sirva para Deus ensinarmos o que já foi revelado, porque tudo já está revelado. Percebe? Esta é a parte dura da atualidade. Porque todo mundo quer ensinar todo mundo, quer ser mestre. Todo mundo quer dizer, isto é assim, isto é assim. Eu estou há tantos anos no ministério. Eu estou há tantos anos ouvindo gravações. E fazem tantos anos que eu conheço o irmão Branham. E fazem tantos anos que eu vivo próximo do irmão Branham. Mas do que isso vale para alguém? Isto não lhe vale de nada. Tudo depende da revelação que venha do alto para depois ser dada a conhecer. Mas eu creio que já nos estamos aproximando de algo grande, algo maravilhoso que está para acontecer. E eu creio que antes do revestimento, antes da plenitude de Deus, do Espírito de Deus vir para nós em plenitude, antes de vir no dia de Pentecostes, Judas saiu. Ele mostrou as suas cores e se suicidou. Agora o suicídio é espiritual. Agora o suicídio espiritual é vender a palavra. Ele a vendeu naquele tempo e depois se matou, se suicidou. Hoje em dia vender a palavra, vender o ensinamento correto para esta hora. Isto é vender a Cristo. E em seguida se suicidam espiritualmente. Se suicidam espiritualmente por causa de ter vendido a palavra. Nós sabemos de muitos ministros que já se suicidaram, como Judas espiritualmente depois de ter vendido a palavra e tê-la rejeitado por fama, popularidade. E você sabe que por dinheiro e por mulheres. E recordem agora dizer mulheres nesse tempo. Mulheres representam igrejas. Por igrejas. Por dinheiro. E por fama ou popularidade. Ou as três coisas que mais chamam a atenção dos falsos ungidos nestes dias. Então, Deus nos abençoe nesta manhã, Deus nos guarde. E nos ajude a estarmos em pé diante da palavra de Deus nesta hora, para não sermos enganados em nenhum momento, senão permanecermos influenciados pela influência do Espírito Santo, da forma em que Ele prometeu que iria se manifestar nesta hora em que estamos vivendo.